Olá, pessoal! Vamos fazer aqui uma explicação da aula que foi dada no sábado, no dia 28/9. Nós começamos a aula com o exercício número 3 da lista 5. Então, aqui na lista 5, são questões que trabalham os conceitos iniciais de vetores. Então, vejam só, foi dado no exercício 5 o vetor U, o vetor V, e nós queremos encontrar um vetor W que satisfaz esta equação. Que satisfaz a equação. Eu chamei a atenção para o seguinte fato: como os vetores U e V têm 3 coordenadas, eles são vetores do R3. Consequentemente, o vetor W que nós vamos encontrar também será um vetor do R3. Nós só podemos operar vetores, somar e multiplicar por escalar, vetores do mesmo conjunto. Então, você vai operar vetores do R3. Agora, se os vetores forem do R2, você só opera entre vetores do R2, certo? Então, olha só, pessoal, tem algumas formas de você resolver essa questão. Você pode atribuir as coordenadas para o W, chamando de x, y, z, e trabalhar com esta equação, já substituindo as coordenadas de todos os vetores, de W, de U e de V. Ou então, esta é uma maneira. A outra maneira é você desenvolver essa equação com o objetivo de isolar o W, que é o vetor que você deseja encontrar, e apenas no final você substituir as coordenadas dos vetores U e V. Porque assim você vai trabalhar algebricamente sem necessitar da substituição das coordenadas no início. E foi assim que a gente desenvolveu na sala. Então, olha só. Aqui nós vamos começar multiplicando o 2 dentro do parêntese. Vocês vão observar que essa operação aqui, esta equação, as operações envolvidas nessa equação, você vai executar como se você estivesse trabalhando com números reais, como se U, V e W fossem variáveis reais. Então, ó, U multiplica 2, o 2 multiplica U e multiplica V. Ó, então ficou 2U menos 2V. 1/3 vezes W, que é igual a 2U menos W. Mesma coisa. Agora, nós observamos que o W está aqui e também tem W aqui. Aí nós vamos levar tudo para o primeiro membro. Então, olha só. 1/3 de W. Esse menos W veio para o primeiro membro, veio somando. No segundo membro tem 2U. Esse 2U do primeiro membro foi para o segundo membro, mudou o sinal. E esse 2V foi também e mudou o sinal. Agora, nós chamamos a atenção para o seguinte fato. 2U menos 2U vai dar vetor nulo. Isso aqui vai ser eliminado, vamos dizer assim. Será eliminado, vai ficar só 2V, que é o que aconteceu aqui no final, ó, ficou só 2V. Aí eu fiz aqui uma explicação para que todos entendessem o que está por trás desta eliminação do 2U menos 2U. Como eles são vetores, então nós colocamos o 2 aqui em evidência para ficar claro que vai ficar vetor U menos vetor U. E aí, U menos U vai dar vetor nulo, não dá número real, pessoal, porque você está trabalhando com vetores. Então, dá vetor nulo, que é aquele vetor que tem todas as coordenadas iguais a zero. O número 2 vezes o vetor nulo, 2 multiplica cada coordenada e continua sendo 0, 0, ou seja, continua sendo vetor nulo. Então, sempre que você tiver um vetor menos ele mesmo, você pode colocar igual a vetor nulo. Agora, o vetor nulo é um vetor especial. Ele é o elemento neutro da adição. Então, vetor nulo mais 2V vai ser 2V. Então, essa explicação aqui ela foi dada para que todos entendessem por que a gente vai eliminar o 2U menos 2U. Então, na próxima vez, vocês já podem colocar direto 2V, certo? Agora, para isolar o W, o que a gente precisa? Tirar o 4/3 daqui. Como ele está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar dividido por 4/3. Como vai ser uma divisão de frações, vai conservar o 2V e multiplicar pela inversa do 4/3, que ficou 3/4. Nós já colocamos nessa forma aqui, ó. W é igual a 3/4 vezes 2V. E com isso, pessoal, a gente conseguiu uma expressão para o W, que ficou apenas em função do V, do vetor V. E agora nós vamos substituir as coordenadas de V
e concluiu o cálculo multiplicando o 3 sobre 2 em cada uma das componentes e deu origem aí ao vetor que a gente queria encontrar, que é o vetor W. Tudo bem? Bom, vamos ver a próxima questão. A próxima questão que nós trabalhamos foi a questão número 4, lá da lista. Então, olha só, nós queremos encontrar um ponto P, agora o ponto P é do R2, e esse ponto P satisfaz a equação 1 sobre 2, vetor BA, menos 2 sobre 3, vetor CP, que é igual a 5 sobre 6, vetor OP. E nós sabemos que os pontos A, B e C e O são esses aqui, dados do R2. Aqui, pessoal, essa questão, ela vai explorar o conceito que nós vimos de vetor definido por dois pontos. Então, olha só, você tem aqui dois pontos, P1 e P2. Então, a definição de vetor definido por dois pontos, por exemplo, o vetor P1, P2, será dado pelas coordenadas de P2 menos coordenadas de P1. Sempre é o ponto final menos o ponto inicial. E como você tem as coordenadas desses pontos, você vai substituir aqui e fazer o cálculo. Então, ficou ó, x2 menos x1, y2 menos y1. Notem aqui, observem como são as notações. Ó. A definição de ponto, a notação para ponto, você coloca a letra maiúscula e em seguida o parêntese com as coordenadas. Não tem a igualdade. E já o vetor, você vai colocar o nome do vetor, a igualdade e o parêntese com as coordenadas. Então, são duas notações diferentes. Quando não tem a igualdade, a gente está mencionando que é um ponto. E quando tem a igualdade, a gente está dizendo que são vetores, certo? Olha só, aqui essa questão também poderia ser feita de formas distintas. Nós escolhemos uma maneira aqui para resolver, que foi aplicando a definição de vetores definido por dois pontos em toda a equação, e com isso a gente teve o objetivo de isolar o P, que é o ponto que ele quer encontrar, certo? Esqueçam essa setinha aqui, isso aqui eu vou explicar no final, que isso aqui seria uma outra maneira de fazer, que é já substituir quem é vetor BA. O BA é A menos B, que é esse vetorzinho aqui, né? Mas isso aqui foi uma segunda opção que a gente vai propor no final. Então, essa resolução aqui que está feita é aplicando a definição do vetor definido por dois pontos. Então, vejam só, vetor BA é o A menos B. Vetor CP é P menos C. Vetor OP é P menos O. A gente não substituiu nenhuma coordenada aqui. Nós fomos isolando o P, como a gente fez no exercício anterior. Então, ó, 1 sobre 2 multiplica A e multiplica menos B. Então, ficou 1 sobre 2A menos 1 sobre 2B. O 2 sobre 3 multiplica P e multiplica C. Então, multiplicou P. Notem que aqui é negativo, então menos com mais, menos. E menos com menos do C ficou mais. Agora, o 5 sobre 6 multiplica P e multiplica menos O. Então, está aqui, ó, multiplicou P e o menos O. Agora, nós vamos agrupar aqueles termos que contêm o termo que nós queremos encontrar, que é o P. Então, nós deixamos menos 2 sobre 3P no primeiro membro. O 5 sobre 6 veio para o primeiro membro, mudou de sinal. O 5 sobre 6O já estava no segundo membro, e esse termo, esse e esse veio para o segundo membro, tudo trocando de sinal, ó. 1 sobre 2 veio menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2b veio mais 1 sobre 2b, e o 2 sobre 3c veio menos 2 sobre 3c. Agora, como nós queremos encontrar o p, a gente tirou o mínimo múltiplo comum dessas frações que multiplicam o p, e o mínimo é 6, né? Então, ficou 6 dividido por 3, 2, vezes 2, 4. E aqui, menos 5. Então, ficou menos 9 sobre 6. A gente simplificou por 3 em cima e embaixo, ficou menos 3 sobre 2. No segundo membro, a gente só repetiu o que estava escrito aqui. Porque como são letrinhas diferentes, a gente não tirou o mínimo múltiplo comum. Deixamos dessa forma mesmo, tá? E aí, ficou menos 3 sobre 2, que multiplica o P. Agora, para isolar o P, tem que sair menos 3 sobre 2 daqui, passou a dividir no segundo membro todo, que, consequentemente, vai ser uma multiplicação pelo inverso dele. Então, ficou multiplicado por menos 2 sobre 3. Esse menos 2 sobre 3, a gente distribuiu
multiplicando cada termo aqui do segundo membro, fazendo as continhas, ó. Menos com menos mais, 5 sobre 6 vezes 2 sobre 3. A gente simplificou o 2 com o 6. Ficou 3 aqui embaixo. 3 vezes 3 deu esse 9. E que ficou 5 vezes 1, que ficou 5. Fizemos isso para todas as outras multiplicações. E agora nós vamos substituir, isolamos o P. Então a expressão do P é esta. Agora nós vamos substituir as coordenadas dos pontos para encontrar as coordenadas do P. Então vejam só. O vetor O, que é o zero, o ponto O, que é o 0, 0, todos os outros. Aí fizemos as contas, primeiras multiplicações dentro dos parênteses, né? E depois temos aqui a soma de vetores, de pontos. Vai somar as coordenadas correspondentes. Então, as primeiras coordenadas foram somadas, vírgula, as segundas coordenadas. E aqui está a resposta final, que é a primeira coordenada e a segunda coordenada do ponto P. Certo, pessoal? Bom, a próxima questão é a número 9, letra A. Vamos olhar aqui o que está pedindo. Foram dados aí os pontos A e B, e nós queremos encontrar um ponto P que satisfaz as condições de cada caso. O primeiro caso da letra A, que foi só o que foi a letra que nós fizemos, o ponto P é um ponto do R2 que está no eixo Y e é equidistante de A e B. Bom, essa questão aqui ela vai trabalhar as definições de distância, consequentemente de norma, e vai definir, e também vetor definido por 2 pontos, novamente, né? Então, nós tiramos aqui as informações, queremos encontrar esse ponto P. Mas foi informado também que P é um ponto do eixo Y. Então, se P é um ponto do eixo Y, nós já sabemos que as coordenadas desse P serão da forma 0y. Bom, então, nós vamos trabalhar também com o conceito de distância. Então, a distância entre dois pontos, de P1 para P2, é a norma do vetor definido por esses pontos. Por sua vez, a definição de norma é o quê? Se o vetor tem as coordenadas x, y, a norma do vetor v é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Aqui eu escrevi isso aqui para chamar a atenção que alguns livros usam essa notação, uma barrinha só, e chama de módulo mesmo, módulo de vetor v. Mas nós vamos procurar chamar de norma e colocar 2 barrinhas para diferenciar de números reais, que a gente já usa o nome módulo e uma barrinha para números reais. Agora, o conceito de equidistante significa mesma distância, certo? Então, vamos olhar aqui novamente o número 9. Então, nós queremos encontrar o ponto P que tem a mesma distância tanto para A como para B. Então, nós temos que satisfazer esta condição aqui, ó. A distância de P para A é igual à distância de P para B. Aí, as distâncias são as normas. E para você aplicar a definição de norma, você precisa das coordenadas, né? Eu escrevi aqui, ó, precisamos das coordenadas. Então, nós vamos encontrar essas coordenadas fazendo o quê? Aplicando a definição. Coordenadas de ponto final menos de ponto inicial. Ponto final menos ponto inicial. Substituímos as coordenadas aqui, já usando o P sendo 0y, vejam só. Aí fizemos aqui as operações, menos 4, menos 0, 3, menos y, dos dois lados a mesma coisa. Agora chegamos nas coordenadas do vetor que está dentro da norma. Agora aplicamos a definição, que é essa raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Agora tem raiz que você precisa eliminar, você elevou ao quadrado em ambos os membros. Então, como o conteúdo dessa raiz é todo positivo, porque está tudo elevado ao quadrado, não foi necessário colocar módulo. Então, saiu apenas os termos que estão dentro do radical. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. Esse termo aqui é o quadrado, mesma coisa aqui, ó, 4. Agora, nós abrimos essas potências. Então, 16, 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, repetiu 4.
quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Notem que eliminou o y quadrado com y ao quadrado. E agora a gente uniu aqui os termos que tem o y, ó, menos 6, esse menos 2 veio para primeiro membro mais 2. E no segundo membro ficou 4 mais 1, menos 16, menos 9. E aí nós isolamos o y, achou que o y igual a 5, logo o ponto P é 0,5, certo? Vamos seguir. Bom, aí nós passamos agora a trabalhar um conceito novo que a gente não tinha visto na sala de aula, que foi o conceito de círculo e circunferência, para a gente utilizar a definição de distância. Então, olha só, dado um ponto C do R2, nós chamamos de coordenada x0 e y0, o conjunto dos pontos xy do R2, que tem uma distância fixa igual a R para o ponto C, satisfaz esta equação, ó, distância de P para C é igual a R. Aqui eu podia ter colocado assim, ó, o conjunto desses pontos, que tem uma distância fixa igual a R para o ponto C, se chama circunferência e satisfaz esta equação. Então, a distância de P para C é fixo igual a R. Esses pontos, pessoal, vão dar origem a todos os pontos que estão sobre essa linha aqui que está traçada. Esta é a circunferência de centro C e raio R. O círculo, pessoal, é a circunferência junto com o interior dela. Então, aqui não vai ser só igual a R, vai ser menor ou igual a R. Porque tudo que está aqui nessa parte interna vai ter uma distância menor do que R para... menor do que R, né? Porque se for exatamente R, vai ser essa linha. Então, se tiver antes dessa linha, a distância de qualquer ponto para C vai ser menor do que R. Aí você vai ter um círculo. Então, se você considerar o interior, você tem círculo. Por que a gente fala assim, área do círculo? A área do círculo é essa região toda aqui interior, né? E comprimento da circunferência, ou seja, comprimento dessa linha, né? Bom, a distância de P para C é dada pela norma. Substituímos os pontos. Bom, minha cachorrinha deu interrompida, mas vamos voltar aqui, né? Agora, olha só, gente, nós fizemos aqui a subtração dos pontos, chegou aqui na coordenada do vetor, aplicou a definição da norma, elevou ao quadrado para tirar o radical, e aí nós chegamos nessa expressão. Aqui já estava bom, mas a expressão padrão que a gente vê, chamada de equação reduzida da circunferência, o x vem primeiro e o y também. Então, nós fizemos aqui um ajeitamento matemático que é muito útil para vocês aprenderem, porque ele se aplica a várias outras situações. Então, observem o seguinte, eu quero que o x fique positivo. Então, eu coloquei o menos em evidência nessa expressão. Colocando menos aqui em evidência, você vai colocar menos x0, porque aqui não tem menos no x0, né? Então, você tem que interpretar esse x0 como sendo menos menos x0, porque menos com menos dá mais. Então, colocando menos em evidência, vai ficar esse menos x0, e aqui como é menos x, vai ficar mais x. Faça o teste, ó, pega esse menos e volte multiplicando aqui, e note que vai voltar a ser x0 menos x. Então, tá tudo certo. Aí você tem que tomar só um cuidado, porque esse parêntese todo está elevado ao quadrado. Então, esse menos que você colocou em evidência e o parêntese tem que ficar ao quadrado. A mesma coisa vai ser feito nesse parêntese aqui com o y. Agora, pessoal, esse menos que está aqui fora é a mesma coisa de menos 1. É menos 1 que multiplica o parêntese. E existe uma propriedade que diz assim, ó, se você tem uma multiplicação elevada a uma potência, cada termo fica elevado a essa potência. Então, nós colocamos menos 1 ao quadrado e o parêntese ao quadrado. Aqui, mesma coisa, menos 1 ao quadrado, parêntese ao quadrado. O menos 1 ao quadrado é 1, aqui também. Então, ó, vai sumir essa parte e vai ficar só esse menos x0 mais x. E trocando a ordem aqui, escrevendo o x primeiro, então x menos x0 ao quadrado, mesma coisa do y, y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência. Eu coloquei essa, entre aspas aqui, que é só o contorno.
Só o contorno que é essa figura, essa imagem inicial aqui. Se você considerar, ao invés de colocar R igual a R ao quadrado, colocar menor ou igual, você está considerando o círculo, que é além da linha, é o interior também. Então, essa figurinha aqui, junto com essa equação, seria o círculo de raio R, centro C, de x0, y0, certo? Bom, vamos trabalhar algumas questões com essa definição. Então, olha só. Nós começamos aqui pedindo, esboce a circunferência de equação x mais 1 mais y menos 2 é igual a 9. Então, você vai fazer aqui uma comparação com a equação reduzida da circunferência para tentar detectar quem é o centro e quem é o raio. Note que a equação tem a presença desses negativos nas coordenadas do centro e do raio. O centro é x0 e y0 positivo, na equação que tem um sinalzinho de negativo. E o raio é o termo que foi elevado ao quadrado no segundo membro, é o termo independente que está elevado ao quadrado. A equação dada é esta, olha. Como é x mais 1, isso aqui é a mesma coisa de x menos 1. A gente colocou esse menos porque na equação, no nosso modelo de equação, tem que ter um menos. Então, com isso você vai observar que a coordenada x0 é menos 1 e a y0 é 2. E o número que está elevado ao quadrado aqui no segundo membro é o 3. Então, o raio da circunferência é 3 e o centro é menos 1, 2. Como é que a gente fez o gráfico? Esboçamos menos 1, 2, que é esse ponto, ó, menos 1 e 2. Aí, a partir desse centro, nós colocamos 3 coordenadas para a direita, ó, 1, 2, 3. Aí, encontramos o que dá no 2. Marcamos esse aqui também, ó, 1, 2, 3. Marcamos esse, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, com esses 4 pontinhos, a gente só ligou a linha. Ligamos a linha para fazer o desenho da circunferência. A gente observou na sala, pessoal, que esse gráfico não é gráfico de função. Porque se você passar uma linha vertical aqui, paralela com o y, intercepta em mais de um ponto, intercepta em 2 pontos. Então, realmente, é só o gráfico de uma equação, não é gráfico de função, tá certo? Bom, segundo exemplo, encontra a equação reduzida da circunferência x² mais y² menos 2x menos 4y mais 1 igual a 0. E em seguida encontra seu centro e seu raio. Essas aqui são as questões que vocês mais vão trabalhar, ó. É dada a equação já expandida e você precisa encontrar a equação reduzida e depois detectar quem é o centro e quem é o raio. Para fazer isso, pessoal, basicamente vocês vão fazer o completamento de quadrados para chegar na equação do formato x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, aqui nós vamos usar dois produtos notáveis, os principais, são apenas esses dois. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, isso é igual a mais b ao quadrado. E a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é igual a menos b ao quadrado. Então, um é com sinalzinho de mais, o outro é com sinalzinho de menos. Vai depender, né, de como sair o seu completamento de quadrado. Bom, vamos iniciar. O primeiro passo que vocês vão fazer é o seguinte, vamos agrupar as variáveis que têm x, os termos que têm a variável x. Então, agrupou x² com menos 2x. E agrupamos os termos que têm y. Agrupou y² com menos 4y. Nós vamos trabalhar nesses dois parênteses. Nós chamamos o primeiro de 1 e o segundo de 2. Nós vamos fazer um ajeitamento em cada um deles para encontrar o completamento de quadrados. Então, olha só. Primeiro parêntese é esse, x² menos 2x. Essa expressão nós vamos comparar com o produto notável, que é a ao quadrado. Como é que é menos, pessoal? Então, menos 2ab mais b ao quadrado, né? Vocês já vão notar que está incompleto, porque aquele produto notável necessita de 3 termos. Vamos voltar um pouquinho aqui só para vocês observarem novamente. Aquele produto notável precisa de 3 termos, certo? Nós só temos 2, então por isso que vai ter que ser feito um ajeitamento matemático. Olha só, nós vamos detectar aqui, tentar encontrar quem é o A e quem é o B. Como o x já está ao quadrado, nós vamos chamar A de x.
E, consequentemente, essa parte que está aqui vai ter que ser o 2AB. Não ignorem os sinais nesse momento. Para você encontrar o B, você não precisa trabalhar com os sinais, tá? Então, 2AB é o 2x. A gente escreveu aqui, ó, 2AB é igual a 2x. Esse A já é x, então 2xB é igual a 2x, a gente isolou B. Então, B é 2x, dividido por 2x, B é 1. Então, nós encontramos o A e encontramos o B, que são os valores que mais vão se aproximar de x² menos 2x quando você desenvolver x mais 1 ao quadrado. Só que x mais 1, não, x menos 1, né, gente? Desculpa, x menos 1. X menos 1 ao quadrado tem três termos. Tem x² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais 4 vezes o segundo. E na nossa expressão inicial não tem esse terceiro termo. Então, olha só o que você faz. Você vai começar a comparar, ó, x ao quadrado menos 2x. Então, quadrado do primeiro, já chamando a atenção aqui que o primeiro é o x, menos 2 vezes o primeiro. Aí, nós já vimos que o b é 1, ó, o segundo termo é 1. Aí, para completar, mais o quadrado do segundo. Só que como esse termo aqui não existia na expressão original, você também tem que retirar. Esse finalzinho da equação, mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a zero. Ou seja, você não modificou a expressão inicial. Então, você vai pegar os três primeiros termos, aplicar o produto notável, chamar de x menos 1 ao quadrado, e ainda colocar esse excedente aqui, que é o menos 1 ao quadrado, que deu menos 1. Vamos fazer a mesma coisa com o número 2, ó. Y ao quadrado menos 4y. O A é y, e o 2AB vai ter que ser 4y. Isolando o B, depois que substituiu o x por y, o B deu 2. Então, nós vamos trabalhar com y menos 2 ao quadrado, que é o que apareceu aqui. Então, olha só, y ao quadrado menos 4y é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, vamos lá, mais quadrado do segundo, que não existia, então você também teve que retirar. Os três primeiros termos é o produto notável y menos 2 ao quadrado, e ainda tem esse pedacinho aqui que é o número 4, certo? Agora vamos pegar esses dois resultados e substituir naquela expressão anterior que a gente tem. Então, vamos lá. Substituindo, ó, no lugar de x² menos 2x, nós botamos o x menos 1 ao quadrado menos 1. E no lugar desse segundo parêntese, y menos 2 ao quadrado menos 4 igual a menos 1. Agora, nós vamos pegar a parte numérica e levar para o segundo membro. Então, já tinha menos 1 aqui, né? Levamos agora o 1 e levamos o 4. Resumando essas continhas, deu 4. O 4 é o 2 ao quadrado. Comparando com a equação reduzida, então essa aqui é a equação reduzida. E comparando, você vai ter que o centro é 1 e 2. Essas são as coordenadas 1 e 2. E o raio é 2. Agora, aqui, essa explicação de baixo foi chamando a atenção, pessoal, que depois que você dominar essa parte de completar quadrados, isso pode ser feito de uma forma mais rápida, mais imediata. Você vai olhar aqui, ó, y ao quadrado já é o quadrado do primeiro. Aí você já sabe que na fórmula tem a passagem menos 2 vezes o primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro. Aí você vai olhar para cá. Esse cálculo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem que resultar em 4y, sendo que você já tem 2y, então tá faltando quem? Esse número 2. Então, você vai encontrar aqui o termo b. Aí vai continuar a formulazinha, mais o quadrado do segundo, e aí retirou ele, porque ele não existe na expressão original, certo? E para terminar, pessoal, nós vamos fazer mais uma questão de completar, de encontrar a equação reduzida da circunferência. Bom, aqui, ó, foi dada a circunferência. Vamos lá, fazer a mesma coisa. Agrupamos os termos que têm a variável x e agrupamos os termos que têm a variável y. Vamos completar o quadrado aqui no número 1 e no número 2. Então, olha só. Número 1, x² menos x. Então, você quer deixar nesse formato, né? Então, o x² é o a ao quadrado, então o a é x. O 2ab é x. O a é x, então isolou o b, deu 1 sobre 2. Então, quer dizer que b é 1 sobre 2, né? Agora, vai fazer a mesma coisa
para o... Ah, não, achou o A e o B, né? Agora vai, ó, x² menos x. Então, quer dizer que é A ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aí retirou, porque não tem na expressão original. Esse pedacinho aqui até o terceiro termo é A ao quadrado menos 2AB mais B quadrado. Então, ficou A menos B ao quadrado, que é x menos meio ao quadrado. E tem esse finalzinho aqui que é dar 1 sobre 4. Então, ó, essa expressão é x menos 1 ao quadrado menos 1 sobre 4. Tá certo? Resumindo, aqui fazendo de uma forma mais rápida, ó, se você quisesse fazer já de uma forma mais direta, x² menos x, né? Quadrado do primeiro, então você já achou o primeiro, que é o A, então é x. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso aqui você teve que encontrar também, ó, porque 2x é fixo, então para que esse cálculo 2x vezes b dê como resultado x, o que tem que acontecer? Ele tem que tirar esse 2. E para tirar o 2 tem que deixar por meio. Então achou, ó, que o segundo termo é meio. Então já que ele é o b, você somou aqui e subtraiu o b ao quadrado, ó. Meio ao quadrado menos meio ao quadrado. E cuidado que o menos não está dentro do parêntese. Não está dentro do parêntese para ser elevado ao quadrado. O menos tem que ficar fora do parêntese, que é exatamente para dar zero esse resultado aqui, tá certo? Muito bem. Vamos agora para o número 2, né? Achar o quadrado do número 2, ó. Y² mais 3y. Então, quadrado do primeiro é o A, faltou levar a 2 aqui, ó. Levar ao quadrado. 2 vezes o primeiro, agora tem que dar como resultado 3y. Então, tem 2y aqui, né? Tem que eliminar esse 2 e aparecer um número 3. Então, dividiu por 2 e colocou um 3 no numerador. Então, esse 3 sobre 2 é o B. Então, olha só, somou e subtraiu 3 sobre 2, certo? E agora vocês vão notar que agora é o sinalzinho de mais. Então, o produto notável agora é aquele que tem mais, A mais B ao quadrado, que vai ser y mais 3 sobre 2 ao quadrado menos esse termo aqui, ó, 3² e 2 ao quadrado. Achamos as duas expressões, vamos voltar na expressão original, a expressão anterior, e vai substituir. Então, substituiu o primeiro parêntese, o segundo parêntese, igual a 2, passou os termos constantes para o segundo membro, tirou o mínimo múltiplo comum, e agora deu esse número aqui, ó, 18 sobre 4. O 4 é 2 ao quadrado, e o 18, que não é um quadrado perfeito, você coloca radical e eleva ao quadrado, porque o radical, a raiz quadrada de 18 ao quadrado é 18. Então, essa é uma maneira de você fazer. Outra maneira é observar que o 18 e 4 são divididos por 2. Aí divide por 2 dá 9 e dá 2. Agora é o 9 que tem quadrado perfeito e o 2 não tem. Então, coloca a raiz de 2 ao quadrado. Então, esse número aqui seria 3 sobre raiz de 2 ao quadrado. Então, tem duas maneiras de você montar essa equação agora. Ou você usa o raiz de 18 sobre 2 ao quadrado, ou 3 sobre raiz de 2 ao quadrado. Esses dois números representam a mesma quantidade, só estão escritos de formas diferentes. Aqui em cima nós fizemos um cálculo mostrando que você pode partir de um, fazer manipulações até chegar no outro, tá? Então, o centro da circunferência é 1 sobre 2, ó, o menos faz parte da fórmula, né? Aqui, como tem mais, lembra o que tem que fazer? Considerar como sendo menos 3 sobre 2. Então, olha só, a coordenada y é menos 3 sobre 2. E o raio é o raiz de 18 sobre 2, ou então 3 sobre raiz de 2. Bom, pessoal, é isso aí, a aula de reposição do dia 28. Qualquer dúvida, podem mandar para mim por e-mail as perguntas. Até a próxima!